Script. Hoje a gente vai aprender como é que se adiciona um modificador no Blender, um modificador Simple Deform, usando script. E aí vai fazer uma deformaçãozinha básica. Bora aqui pro cantinho, só para mostrar como é que vai ser. Olha só, aqui temos nosso querido e maravilhoso Blender, e a gente vai fazer isso aqui. É só uma deformação simples, como eu falei, né? Lógico, que é só pegar o material e modificar ele um pouquinho, usando o deformador. Tem como fazer isso sem também, direto na malha. Mas a gente vai usar o deformador porque depois para animar e para fazer algumas outras coisas fica mais legal. Então, é isso, vamos junto. Também se inscreve, deixa like, essas coisas todas que todo mundo pede. Então, né, deu uma travadinha aqui, mas agora tá tudo certo. E a gente vai prosseguir agora a partir do último vídeo, onde a gente tinha visto como é que cria objetos, vários objetos, né, através de laços de repetição aqui no Blender. E o Blender usa Python, né, para fazer as coisas, então usando Python. E daí a gente vai fazer agora a questão do Simple Deform através de script. Vamos lá. Lembrando que tudo isso que eu estou mostrando tem como fazer de maneira visual mesmo e tal, meio que pelas ferramentas que o Blender dá, mas o nosso desafio aqui é fazer tudo com script. Então é isso. Primeiro vamos fazer uma nova função que a gente vai chamar de Simple Deform, por motivos óbvios, né? E aí, eu gosto já, quando cria a função, já criar aqui também, eu desativei aqui esse anima objeto, para não ficar pegando a animação de outra coisa. Ah, mas tá ali cylinder, não vai pegar. Eu sei, mas para nós. Tá, a gente chama aqui o Simple Deform. E a gente vai passar alguns parâmetros para ele, tá? Só não agora. Por quê? Porque a gente precisa saber o que está fazendo antes. Então a gente vai, primeiro, antes de mais nada, ativar um objeto para que a gente saiba o que está pegando, né? Qual objeto vai levar o Simple Deform. Objeto, claro. Objeto. Não, assim fica ruim, né? Enfim. Calma aí, gente, que tem horas que fica meio esquisito de mexer aqui. Falta de hábito, né? Falta de hábito apenas. Tá. Falta de hábito no caso de gravar. Tá legal. Então o nosso objeto é o que vai ser ativado, né? BPY context. Aí aqui a gente vai adicionar um modificador, né? O nosso modificador vai ser mod. Objeto, aliás, modifiers. New modificador. Aqui vai ter o eita, mas peraí. New que vai receber o name de Simple Deform. Esse daqui é o nome do Simple Deform. Esse daqui é o nome do nosso modificador.
aqui vai ser do tipo simple deform. Tá legal. Só isso aqui. Vamos nomear aqui. Adiciona modificador. Tá. Só isso daqui. Só nisso o objeto já está tomando não vou diminuir isso aqui, pronto. Só em fazer isso aqui o objeto já recebe um modificador. Quer ver? Opa. Modifiers. Sim, exatamente. Eu quis dizer modifiers. Na linha 48. Ok. Olha lá. Aqui ele já recebeu um modificador. Tá vendo? Ele já está totalmente deformado. E, bom, só que ele ainda está sem animação, né? Porque a gente não fez isso. Se for aqui na ferramenta dos modificadores, já dá de ver que ele está com um modificador. Mas agora, mas é aquilo, se adicionar outro, ele vai adicionar outro e os dois vão meio que se somar. Aqui a gente tem que botar uma condicional para criar só quando o modificador simple deform não tiver criado, né? Porque senão dá ruim. Mas a nossa ideia agora é modificar modificar o modificador para que ele receba uma animaçãozinha, igual lá no começo do vídeo eu mostrei. Então vamos modificar o modificador. Esse é mod deform method. Igual. A gente vai usar o que? Ó, se rapidinho aqui só para adicionar mais rápido. A gente tem que tipos de deformador, né? De deformador não, de modificador. Eita, nós. A gente tem que tipo de deformidades no modificador. A gente tem twist, bend, taper, stretch. Aqui a gente vai usar um bend. Porque sim. Porque sim. É isso. Porque a ideia de fazer aquela parte lá era usando o bend. Time mod angle. Rad. Rad. Isso daqui é um número, né? Só que é o radiano do ângulo que a gente quer que ele modifique, que é esse ângulo aqui, ó. Então, só que aí a gente vai usar aqui uma variável para inserir isso. No caso, vai ser o nosso rad 1. Bora criar ali e criar aqui em cima também. Tá, agora a gente vai criar o mod deform axis para fazer em qual ângulo que ele vai, qual ângulo não, perdão, em qual direção que ele vai deformar. E a nossa direção vai receber um eixo. Por quê? Porque daí a gente consegue modificar isso rápido também. Por exemplo, o nosso aqui vai receber o eixo XYZ, né, que são os três. Nesse momento a gente vai usar o Z. Espera, mas vamos criar um. Oxi, não é, né? Bora botar eixo. Beleza. Aqui embaixo eu estou deixando 100, mas depois é só preencher que tá tudo certo, tá? Tá. Aí agora o que a gente tem que fazer? Tem que adicionar os frames. Porque, beleza, que a gente adicionou o modificador e configurou ele. Inclusive, já dá de passar alguns valores aqui, eu acredito, e ele já vai receber esses valores, quer ver? Vamos lá, a gente tem o radiano 0. O 0, por que eu vou começar no 0? Porque daí ele vai ficar só um objeto normal.
e no eixo Z, né? No eixo Z não, no eixo eixo, que no nosso caso aqui vai ser Z. Temos dois, então tá lá. Ó, adicionando outro aqui, eu tenho que botar mesmo um condicional nesse negócio. Olha lá, tá lá, zero ângulo, não modificou praticamente nada no objeto, porque zero, né? Mas se a gente alterar aqui o radiano para, sei lá, 90, digamos, não é o ângulo, isso é radiano. Acho que eu tinha até que ser menos isso daqui. Vamos só olhar, porque daí a gente vê que ele modificou. Viu só? É porque radianos, eles são umas coisas estranhas que, que modificam muito com coisa. Olha lá. Isso no eixo Z. Ah, mas eu quero mudar aqui para o eixo X. Pois mude, você tem esse superpoder. E tá lá. Ah, mas e se eu quiser botar nos dois eixos? Tem como sim, é só criar mais uma variável ali, mais um eixo aqui e dá tudo certo, viu? Só que, eu ia dizer que aqui a gente tinha que botar eixo x, y, z, mas enfim. Bom, belezura, então, bora voltar aqui pro nosso eixo z, como estava, porque sim, porque eu quero. E bora colocar nosso frame. Por quê? Colocar um frame numa animação é uma coisa, colocar um frame num modificador é muito parecido, mas é outra coisa. Por que é outra coisa? Porque, eu não sei se vocês viram, bem aqui, ó. Nesses pontinhos aqui da lateral, ele adiciona frames, ó lá. Na hora que eu cliquei, apareceu ali. E isso é para animar o nosso modificador. Ele não recebe uma animação, digamos assim, normal, igual quando a gente estava colocando ali em cima, só para modificar o local do objeto. Ele vai receber uma animação direto no modificador e não no objeto. Não, vai ser no objeto, mas dentro do modificador. É uma loucura dessa. Então vamos criar essa animaçãozinha. Vamos colocar aqui um frame de início, igual a gente fez com o outro lá, para a gente mesmo definir ele. Porque daí a gente sabe exatamente o que colocar, onde começar e onde é que vai querer que ele termine. Vamos chamar esse aqui de F1. F1. Enfim. E a gente adicionou aqui no ângulo, né? Perceba, aliás, eu vou rodar isso daqui, mesmo que não crie o frame por enquanto, porque deu erro porque a gente não tem o F1 definido, né? Mas vamos lá. Aqui é um frame pro ângulo, que é esse aqui. Mas a gente também vai criar um pro axis, pro eixo. Eu vou colocar aqui todos pro F1 para inserir o frame no primeiro frame no momento. Para inserir o keyframe no primeiro frame, aliás. Tá legal, a gente criou todo o primeiro frame aqui. Observa que ele vai ser... Ele precisa receber, né, o valor que a gente passa. Então a gente tem que passar ele aqui em cima também. E lá embaixo também. Vamos colocar ele começando a animação do zero, porque daí ele vai começar com um objeto completamente normal, até o 1.5 que a gente viu que dá quase 90 graus. E olá, peraí, eita nós. Olá, agora sim. Ó, frame 1. Opa, não, peraí. Nada. Aqui é o frame 1. Ué. Ah tá, a gente tá criando do frame 0? Não. Acho que loucura é essa, rapaz. Tá, enfim, vamos lá. Tá no frame 1, de qualquer forma. Não, peraí. Caramba, a gente criou um frame no frame 1.5. Não é assim não, né, velho? Que viagem foi essa? Expliquei errado, perdão. Mas vai ficar assim mesmo, porque é isso. Olha lá, agora sim. Eu apaguei o meio dali, né? E aqui eu falei errado. A gente não vai criar meu Deus, a gente não vai criar o coisa aqui. Isso daqui não é a deformação, isso daqui é o frame que a gente quer botar, inserir. Que viagem.
Tá, então temos lá um objeto normal, porque ele está com 0 deformação. No eixo Z, porque a gente quer, mas você pode mudar também, pode mudar tudo na verdade. E inserindo o keyframe no frame 1. E é exatamente o que temos, olha lá. E aqui essa coisinha. Agora vamos criar o frame 2, que é o estado final do objeto. Tá legal. E aí a gente também tem que colocar, além do RAD2, tem que colocar o F2, né? Tá, então a gente tem que colocar agora mais dois itens aqui. Um que é a segunda deformação, né? Que agora sim vai ser 1.5, que vai ficar quase nos 90 graus de deformação. E o nosso último frame, onde é que vai ser? Bora colocar no 50, só porque sim. É isso. Ah, mas não precisa colocar outro eixo? Não precisa, porque a gente está fazendo somente em um eixo. Então, alterando esse aqui vai alterar lá. Dá de colocar mais de um? Dá sim. Mas a gente não vai fazer isso aqui, porque senão vai ficar muito confuso. Já tá. Enfim, vamos deletar esse modificador aqui. E... Tadã! Olha lá. Um frame inicial, um frame final. E a animação é exatamente da forma que eu tinha falado. Bom, é isso. Promessa cumprida. Mostrei exatamente o que falei lá no começo. No próximo vídeo a gente vai falar... a gente vai aprender a fazer mais uma animação simples. Então é isso, não perca o próximo vídeo. Vamos para a telinha aqui de novo. Carai, que viagem é essa, velho? Vai ficar assim mesmo. Pronto. Pronto. Ah, não, agora ficou zoado. Oi? Ah, cara. Fica travando. Vai ser travado mesmo. Fica no próximo vídeo. Me segue. Deixa like. E falou, até a próxima.